a ferida da rejeição é uma ferida que dói, que machuca. Então, doutor Francis, explica pra gente hoje o que é essa ferida da rejeição. A rejeição é um sentimento que, como todo sentimento, né, é um afeto. Afeto é aquilo que afeta, e ela afeta a alma da pessoa, colocando sempre numa posição de não merecimento em relação a outra pessoa. A gente frisa sempre nos nossos encontros que, em termos psíquicos, outro é tudo aquilo que não sou eu. A gente sempre frisa isso. Então é importante a gente entender que essa rejeição me coloca em posição de não merecimento, inclusive em relação à vida. Então seria isso, um sentimento negativo que me coloca numa situação de não merecimento e até mesmo as suas variantes, como inferioridade, coisas mais perante o outro. É uma posição perante o outro de não merecer estar ali. O sintoma pode ser físico, psíquico, comportamental. Então a pessoa que tem o seu comportamento modificado por uma rejeição, ela está expressando um comportamento sintomático oriundo da rejeição. Como, por exemplo, uma pessoa que na sua personalidade ela encontrou algum tipo de rejeição, seja factual ou seja uma realidade psíquica apenas. Depois eu explico a diferença disso. Mas se ela encontrou algum tipo de rejeição e isso internalizou na personalidade dela, ela obviamente vai trabalhar para compensar essa rejeição. Porque uma criança, nessa fase, é altamente dependente do seu outro, que na verdade é sua mãe, é o seu cuidador, seu pai, quem faz os cuidados parentais. Ele é altamente dependente dessas pessoas. Agora, imagina uma realidade onde esses cuidadores rejeitam a criança. Qual é a consequência de uma criança muito nova, rejeitada pelos pais, literalmente? Ela não produz o próprio alimento. Ela não é capaz de se manter com os cuidados básicos para a sobrevivência. Consequentemente, ela vai morrer. Então, a ideia de aniquilação, de deixar de existir, vem seguindo a ideia de uma rejeição. Dessa forma, a psique da criança que deseja a sobrevivência vai se armar com todos os mecanismos de defesa possível contra o sentimento de rejeição. Logo, se a mãe a rejeitou, ou se o pai a rejeitou, ainda que não de fato, mas na fantasia dela houve essa rejeição, um dos mecanismos que ela vai utilizar é, por exemplo, compensar. De que forma? Bom, para eu não ser rejeitado, se eu sou rejeitado é porque eu não sou bom o suficiente. Logo, para eu ser bom o suficiente, eu preciso me esforçar mais para agradar o outro. E ela entra então na ideia de perfeccionismo, eu preciso ser perfeito para o outro não me rejeitar. Ela entra na ideia de dizer não para si mesmo, para poder dizer sim para os outros. Por exemplo, quando a pessoa pede alguma coisa ou necessita de alguma coisa e ela não pode fazer, ela não tem coragem de dizer que não pode. Ela vai dar o jeito dela, ela vai se virar e vai dizer sim, mesmo com vontade de dizer não. Ela vai dizer sim porque ela não pode desagradar o outro. Porque se ela desagradar o outro pode rejeitá-la. Sendo assim, ela vai buscar sempre se conformar à vida dos outros. Tem que ser sempre o objeto bom que o outro possa usar, porque senão pode ser descartado. Imagina viver assim por toda uma vida. A preocupação principal dessa pessoa é ser um objeto bom para o uso do outro. Se o outro não precisar mais de mim, ou se o outro não me considerar bom o suficiente, ele vai me rejeitar. A rejeição está sempre ali, é um ato que pode acontecer a todo momento na cabeça dela. A pessoa vai se anulando, né? Ela vai se anular, ela vai ser sempre... assim, na vida a gente tem sujeito e objeto, né? Sujeito é o detentor do desejo, objeto é onde o desejo se realiza.
A gente é simultaneamente sujeito e objeto em qualquer relação. Nesse caso, a pessoa vai ser só objeto. Ela precisa ser o objeto e ainda assim um objeto bom para que um sujeito possa usar e ela ter utilidade e assim não ser rejeitado. Já ouvi muitos casos de pessoas, por exemplo, em que na infância, em que era tratado com muita rigidez pelos pais, muito não pode, muito não faça isso, e depois, quando se tornam adultos, se tornam pais, eles costumam ter uma ação contrária. Não, meu filho agora pode tudo, porque quando eu era pequeno não podia nada, então agora pode tudo. Pode acontecer justamente da pessoa sair do extremo, de um lado, para um outro extremo, sendo que das duas formas continua se tornando um desequilíbrio que vai se perpetuando ali de geração por geração. Com certeza, certamente isso vai acontecer. Por quê? Quando você tem a necessidade de ser o objeto bom para o outro, enquanto você é filho, se você se torna um objeto bom se você atender piamente ao desejo dos pais. Daí, todo o rigor que lhe é imposto, você absorve. Espera-se que essa criança, ao se tornar pai, tente reproduzir a paternagem que ele teve, reproduzir a função paterna. Mas ele tem um diferencial. Ele carrega com ele a ideia da rejeição. E agora, ele, como pai, ele tem que ser o objeto bom para os filhos. E aí ele entende que ser o objeto bom para os filhos é sentir-se amado, ao invés de respeitado. Isso aí é uma grande diferença. As pessoas acreditam que não são amadas o suficiente por causa da ideia já intrínseca de uma rejeição e se comportam de maneira a buscar o amor dos filhos e acha que isso é adquirido como? Dizendo sim o tempo todo. Porque se eu digo não, é uma forma de amor? É uma forma de amor. Mas desagrada ao filho, porque ele não quer o não, ele quer o sim. E eu não estou buscando, na verdade, amar ao meu filho. Eu estou buscando dar a ele alguma coisa para que ele, na sua expressão, diga que me ame. Não é o amor que eu tenho para com ele, é a falta de amor que eu tenho para comigo que eu preciso exigir dele um feedback. Eu penso que estou fazendo por ele, mas na verdade eu estou fazendo por mim mesmo. Porque a função paterna, ela exige um posicionamento em que você vai dizer sim, mas também vai dizer não. Vai criar o limite que a criança precisa ter, frustrações, para ela aprender a ter tolerância a frustrações na fase adulta. O melhor lugar para ela criar frustração é no ambiente familiar, que é um ambiente amoroso. E as pessoas que sofrem dessa necessidade de aprovação constante estão usando os filhos para adquirir essa aprovação por si mesmo e estragando a construção desses garotos. Agora, e a gente identifica que quando essa pessoa se abre, quando ela realmente vive o processo dos 3 dias de cura, que é a proposta da Clínica Jardim de Deus, ela sai de lá curada e a partir dali ela começa a viver uma nova história. É isso, ela tem que se entregar para viver essa nova história. Exato. A gente costuma dizer que a Clínica Jardim de Deus é um momento imersivo. São 3 dias de imersão para mudança de mentalidade, experiências emocionais profundas. Mas o processo de criação de um novo hábito, de novos padrões, exige repetição. Então ela precisa permanecer. O próprio projeto da clínica contempla o pós-clínica, justamente para estar acompanhando e oferecendo ferramentas para essa continuidade. Através do culto Sarando a Alma, através dos nossos canais no Instagram, das lives que a gente realiza, dos atendimentos individuais em todas as quintas-feiras antes do culto Sarando a Alma, mesmo que seja à distância, a gente consegue prestar um apoio justamente para que ela consiga consolidar por pelo menos 3 semanas o padrão que ela adquiriu. Sem essa permanência, ela corre o risco de voltar aos padrões antigos e permanecer neles. Uma observação, pastor Márcio, é o seguinte: vale a gente ressaltar que, exceto em situações de milagre, né? O milagre, ele existe. Sim. E como o milagre existe,
O que é o milagre? É uma intervenção que foge à lógica, ao normal, foge ao processo. Então, a gente, quando está dizendo isso, a gente está se referindo ao processo em si. Agora, uma intervenção que fuja ao processo, o milagre é possível em qualquer esfera, né? E aí sim, acontecendo isso através da imersão, qualquer pós-clínica é desnecessário no sentido de criar um novo padrão. Foi feito ali, momentaneamente. Mas o processo contempla a continuidade. Dr. Francis, o que é essa solidão que acontece com as pessoas e o que faz com que elas se sintam tão sozinhas? Solidão é falta de vínculo. Existe a solidão real, quando a pessoa de fato está sozinha, mas o que está acontecendo hoje na nossa sociedade é uma solidão psicológica. Ela é caracterizada pela falta de vínculo. E essa falta de vínculo, ela é uma questão de alma, é uma questão estrutural. Quando você tem uma percepção da sua própria existência, você consegue também, a partir disso, ter a percepção da existência do outro. Não existe o eu sem existir o outro. E agora que você tem essa percepção, ou seja, há uma representação psíquica de si mesmo e do outro dentro da sua mente, dentro da sua psique, você começa então a se relacionar com esse outro. Da forma com que você se relacionou fora, na constituição da sua personalidade, você começa também a se relacionar dentro. E da forma com que você se relacionou dentro, estabelecendo um padrão, você começa a se relacionar fora. Primeiro você introjeta a forma de se relacionar e de se posicionar diante do outro. Depois você vai externalizar. Então, esse é o vínculo. O vínculo que existe entre o eu e o outro, ele pode ser um vínculo que vai desde um vínculo mais frágil, tênue, até um vínculo mais sólido. Quando esse vínculo ele é mais frágil, existe uma constante percepção da ausência do outro. Por isso é normal que você tenha, nesses casos, pessoas cercadas de gente, familiares, colegas de trabalho, meios de relacionamento social, e ainda assim se sentirem sozinhas. Muito comum naquelas expressões do tipo, não posso contar com ninguém. Ou pelo menos se a pessoa não expressa, ela se sente assim, ela pensa assim, eu não posso contar com ninguém. Tenho filhos, tenho esposo, tenho esposa, tenho amigos, mas eu sinto que eu não posso contar com ninguém para resolver minhas questões, para ser um apoio. Eu, às vezes, me torno o apoio de todo mundo, mas eu não acho que alguém consiga ou possa estar disponível para ser o meu apoio. Esse sentimento de estar sozinho, sendo verbalizado ou não, caracteriza esse tipo de solidão. É a solidão no meio da multidão. A gente pode dizer que a pessoa que cresceu sem acolhimento, sem escuta, sendo ali de certa forma isolada, né, dentro do seu ambiente familiar, que ela tende a crescer e ser assim, se sentir mais só, estar em ambientes, mas não estar conectada, ou seja, ela está presente, está cercada de pessoas, mas ainda assim se sente sozinha. Tem conexão? Tem conexão porque você já vê que como a criação de um vínculo é algo estrutural e se faz na primeira infância, algumas ausências do outro causam essa percepção. Então, junto com esse pacote, né, o outro não está ali, portanto, o meu vínculo com ele tem dois caminhos de se montarem. Ou eu vou me fazer muito, vamos dizer assim, atrativo para o outro, uma tentativa exaustiva de chamar a atenção do outro, porque eu tenho a sensação de que se eu não fizer isso, o outro me abandona. Sim. Ou simplesmente aceitar essa situação, deixar de se esforçar e aceitar a situação de que eu não posso contar com o outro para atenuar as minhas dores da infância. Existem dores na infância. O próprio nascimento é uma dor. Imagine, você está num local intrauterino onde tudo acontece automaticamente e de repente você é ejetado para um local onde pela primeira vez você vai sentir fome, sede, frio, que são angústias de aniquilação.
que vem do orgânico e afeta o psíquico. Quem atenua essas angústias? É o outro, é a mãe que amamenta, é a mãe que acolhe, é a mãe que se faz presente, a pessoa que faz a função materna. Se você tiver, por exemplo, um déficit dessa presença materna, você já vai criar uma ideia de que eu não posso contar com o outro. Eu tenho que dar um jeito de sobreviver e eu não espero que a minha sobrevivência seja atenuada ou facilitada pela ação do outro. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, uma depressão pós-parto, uma gravidez não desejada, uma incapacidade da própria mãe exercer a maternagem por questões pessoais, pode trazer como consequência uma mãe que organicamente supre as necessidades da criança, mas que emocionalmente deixa um pouco a desejar. Sabe, eu gosto de frisar que a gente, quando fala função materna, está se referindo de fato não à pessoa, mas uma função que pode ser exercida por qualquer uma pessoa. Esse déficit vai fazer com que essa criança cresça com a ideia de que o outro existe, ok, mas eu não posso contar com o outro. O outro não atenua a minha dor. O outro não consegue atenuar o meu choro. Não é? E a partir daí, a solução é não chorar. Eu começo a causar uma espécie de ostracismo. Eu vou me prendendo como se fosse uma ostra emocional, e isso dificulta até os relacionamentos no plano humano, que é o plano horizontal, com pessoas, porque eu me fecho para sentimentos, para relacionamentos, e vai afetar o espiritual, obviamente, porque o meu relacionamento com Deus também vai ser através dessa ostra, onde é necessário rompê-la para sentir. Sim. Mas rompê-la seria como estar vulnerável à dor novamente. Muitas pessoas vivem com esse vazio na alma, com um silêncio, com a alma sem cor. E isso é mais comum do que a gente imagina. Não é verdade, Dr. Francis? Exatamente. Temos duas palavras importantes aí que se linkam ao termo vazio, né? Nós temos o vazio que chega a níveis patológicos, que é um vazio clínico, mas também temos o vazio que é ausência de propósito. E as palavras que se linkam a eles é justamente esse automático, essa vida no automático. A automatização, ela acaba levando a pessoa a seguir aquilo que cotidianamente lhe é exigido. Exigido por quem? Pela sociedade, pela vida, pelo consumismo que nós convivemos nele atualmente. E essa necessidade de dar as respostas imediatas a esses chamamentos sociais faz com que a pessoa entre no automático. Ela acorda já fazendo sempre as mesmas coisas, vai dormir fazendo as mesmas coisas e espera que tenha resultados diferentes ao longo da sua vida, coisa que é ilógico. Você não consegue novos resultados fazendo as mesmas coisas. Porém, essa automatização da vida linka a uma ausência de propósito. Então, o vazio que é existencial está linkado justamente à ausência de um propósito que a vida no automático nos traz. Essa desconexão começa justamente por essa ausência de propósitos. Quando você não sabe exatamente quem você é, a sua identidade não é construída por você, mas pelo seu entorno, e você fica vivendo como se fosse o coadjuvante da vida de alguém, ao invés de ser o protagonista da própria história. Hoje, a maioria das pessoas estão vivendo justamente nessa situação, se tornando coadjuvantes de alguma história e não tendo condição de construir a própria história. Isso faz com que gere ainda mais distanciamento de um propósito e o distanciamento do propósito amplia ainda mais essa sensação de desconexão, de vazio. Veja bem, quando a gente fala sobre pessoas que estão recorrendo
a uso de drogas, por exemplo, essa forma de adicção é, na verdade, a necessidade de conexão. A droga, ela entra no lugar da conexão, do link. Um link que é interno. Eu tenho o meu eu e dentro de mim, internalizado, eu tenho o meu outro, que é a matriz das minhas relações sociais. Quando, do lado de dentro, o meu eu perde a conexão com o meu outro, eu não tenho mais essa conexão, tudo fica sem sentido. E é nessa hora que, às vezes, a adicção, o uso de substâncias ilícitas entra no lugar dessa conexão. Então é muito mais do que uma fuga, como geralmente se costuma falar. Claro, existem pessoas que usam droga como forma de fuga, mas é muito mais do que isso. É uma busca de conexão. Aí eu pergunto, por que então é crescente o número de dependência química? Seria porque também temos uma crescente no número de desconexões externas e, antes delas, internas. Por quê? Vazio. Por que o vazio? Falta de propósito. É importante a gente, então, nesse contexto, saber diferenciar, né? O que é uma tristeza passageira, ou seja, a pessoa passar por esse momento como uma depressão espiritual, né? Isso. Esse termo até depressão espiritual, eu o ouço com determinadas reservas, por conta de saber que a depressão ela é uma questão de alma, ela não é uma questão de espírito. Quem se deprime é a psique, é a alma, certo? Então, toda causa, aliás, toda depressão, ela vai ser questão de alma. Ah, mas tem a questão neuroquímica, que aí não é alma, é corpo. Sim, existe questões neuroquímicas envolvidas, mas em boa parte, não. O que a gente chama de depressão analítica. É uma depressão exógena, não endógena. E mesmo aquelas que são endógenas, ou seja, que tem uma baixa química no cérebro, não se sabe exatamente quem vem primeiro, se uma ou outra, se foi a queda neuroquímica que causou uma visão diferente da vida, uma visão deprimida da vida, de uma alteração no humor, ou se o contrário, se é uma questão de alma que causou uma queda orgânica, neuroquímica. De sorte que a depressão é uma patologia, envolve o organismo, envolve o corpo, envolve também a alma. Agora, quanto à origem da depressão ou qualquer outra doença de alma, no que diz respeito à parte não neuroquímica, né, mas a parte da vivência, a parte psíquica, que a gente chama de até epigenética, existe duas fontes. Ela pode vir da vida natural, das coisas que a pessoa está vivenciando no seu dia a dia, da construção da sua personalidade, das coisas do seu dia a dia. Mas também ela pode vir de uma fonte espiritual. E aí isso não torna a depressão espiritual. A depressão, como ela acontece na alma, ela continua sendo coisas de alma. Mas a origem, ela pode vir do mundo externo para a alma e afetar a alma, ou ela pode vir do mundo espiritual, que vai afetar o espírito da pessoa, que por sua vez, por um processo chamado de intuição, afeta a psique, afeta a alma. A depressão continua sendo, nesse caso, almática, vamos chamar assim, né? Mas a origem do problema que a causou pode ser de ordem espiritual. Alguns casos isso acontece isoladamente, em outros até concomitantemente. Bom, se você que está nos ouvindo se identifica com esse quadro, a primeira coisa que você precisa entender e colocar bem firmemente na sua mente é que existe solução. A maior mentira nesse jogo é de que não tem jeito. Existe sim uma solução. Você deve procurar os tratamentos tradicionais, no caso de depressão, de vazios existenciais, que são tratamentos tanto médicos quanto psicoterapêuticos, que esses tratamentos são da ordem do natural. E não fechar de forma alguma a porta para aquilo que não é convencional, que seria a busca do espiritual. Porque ele vai, quando o convencional falhar, colocar sua mente em condições de encontrar saídas.
E essa é a principal, o principal passo para se achar a saída. Então, a mente tem que estar, de alguma forma, firmada em algo que te proporcione essa esperança. Quando você busca no espiritual, você está criando mais essa ferramenta de apoio da sua própria recuperação. De forma alguma, o espiritual deve interromper o médico, o científico. Não, o tratamento médico e científico e o tratamento espiritual podem andar juntos, concomitantemente, vão chegar juntos no mesmo objetivo e ainda facilitar o processo. A primeira coisa que você tem que fazer é falar a respeito, procurar ajuda. E, com certeza, a partir daí, os caminhos vão se abrindo. Muito bem. E existem, assim, alguma situação onde pode parecer difícil para alguma pessoa descobrir ou entender o seu propósito? Pode sim, porque a humanidade ela está no automático, né? Uhum. Então ela está caminhando para a ampliação do vazio. Quanto mais isso acontece, mais difícil um reposicionamento, mais difícil a definição de um propósito, seja sozinho ou seja alinhado ao propósito de Deus. Eu vejo que as pessoas que dizem assim, eu vou viver para seguir os propósitos de Deus inteiramente. Na verdade, não é bem assim que funciona. Você tem que ter um propósito para alinhá-lo ao propósito de Deus. Sim. O propósito é seu. É. Aquilo te beneficia, aquilo te realiza de alguma forma. Então o propósito é seu. E você alinha o seu propósito ao propósito divino. De sorte que, mesmo na existência de um propósito divino, se não houver um propósito próprio da pessoa para se alinhar ao divino, ela continua desconectada. Ela não tem propósito. O propósito é a chave da ausência de vazio. Meu nome é Júlia, eu sou de Rio Casca e eu vim para o Jardim de Deus com a expectativa de renovar, de conhecer mais a Deus, de ser transformada. E aí Deus usou pessoas que passaram pela mesma coisa que eu para trazer uma palavra, para transformar. Falou através das ministrações e de outras coisas ao meu coração e foi assim, trouxe cura, paz, transformação. Então, gostaria de convidar todos vocês para participar também, quem quiser cura, libertação, transformação na vida, ouvir o Senhor, pode vir que aqui vai acontecer isso. Em nome de Jesus. Olá, pessoal. Eu sou Daniela. Eu já sou cristã, né, convertida há 21 anos e tive o presente, né, de poder estar na Clínica da Alma, aqui na Clínica Jardim de Deus. E passar esses 3 dias aqui foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, né, da minha cura, da minha libertação emocional, e ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar, e de fato foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando né, de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. O culto acontece toda quinta-feira, às 19h30, na sede da Igreja Batista Getsemane, no Dona Clara, no Salão Diamante. A Clínica Jardim de Deus você consegue acessar a nossa agenda através do site www.clinicajardimdedeus.com.br. Se você tem alguma dúvida ou deseja falar conosco, você pode nos chamar através do WhatsApp. O número é 31 97220 9899. Acompanhe outros conteúdos também no nosso Instagram e nos siga. É @Clínica Jardim de Deus. Nós aguardamos você.